Amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo vamos falar do pós-jogo de Cruzeiro 0, Santos 0, Mineirão lotado, né, para dar aquela força para o time do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não conseguiu sair do zero com o Santos, graças a algumas situações aí, né, como por exemplo, Brazão, inspiradíssimo, né, fazendo três boas defesas difíceis, e graças também ao VAR, né, porque o Santos chegou a fazer um gol no finalzinho que gerou muita polêmica e muita discussão lá no Mineirão, no momento do gol, né? Os 43.252 espectadores que acompanhavam o jogo ficaram apreensivos ali aguardando a decisão do VAR. Lembrando que tivemos uma renda de R$ 2.747.015,50 nessa partida de Cruzeiro e Santos. E lá no finalzinho, o que aconteceu foi a anulação do gol, que o Cuca já disse que não estava impedido. E para mim também, já vou falando de cara aqui para o amigo do canal, amanhã talvez tenhamos o VAR, eu procurei até agora, não tinha saído nada, né? Para mim não estava impedido, tá? Erraram na hora de pôr o frame da bola, de fazer a marcação ali do jogador do Cruzeiro, por exemplo. Eles ampliam o jogador do Santos para pôr a marcação, mas não ampliam o jogador do Cruzeiro que está mais longe, né? Então aí você pode pôr em qualquer lugar a linha ali, que fica quase imperceptível. Eu achei que errou o VAR, para mim era no mínimo, mesma linha, para mim Santos prejudicado, né? E ele não foi só prejudicado só no jogo, né? Acabou sendo muito prejudicado na classificação, que eu vou trazer já já para o amigo do canal. Falando da partida, um jogo que se o Santos não foi um futebol exuberante, pelo menos ele dessa vez disputou, né? Você notava um sistema tático um pouco mais fixado na defesa, com a entrada do Veríssimo, um bom meio-campo ali com o Gabriel Menino e Gustavinho, né? Fazendo bem a proteção da área ali, saindo bem com a bola. E nós vimos muita luta, né? O que pegou um pouquinho, o Santos se afoba um pouco na hora de atacar, né? Acaba distanciando um pouquinho mais a bola, tenta a velocidade do Rony, não tem uma aproximação. Então, nesse aspecto, o Santos perdeu um pouco. Com a entrada do Tassiano no segundo tempo, o Santos melhora um pouquinho de produção. Um jogo com alguns escanteios para o Cruzeiro e nenhum para o Santos. Vou trazer já já esses números também. Mas um jogo ali de posse quase que equilibrada, com um pouco mais de benefício para o lado do Cruzeiro, com um belo meio-campista, Matheus Pereira, mas que gosta de uma confusão também, né? Está sempre em discussões. Teve uma discussão ríspida ali com o Veríssimo, né? E o Veríssimo mostrou que é xerifão, né? Pôs ordem na casa, já foi ali e já falou na cara do cara, falou com o juiz. O Veríssimo quase que apitou o jogo ali. Teve um lance curioso com o Rony, né? Que ele avança numa bola, só que ele cabeceia para o lado e é atropelado ali, seria o último homem, mas não, a bola não ia em direção ao gol, né? Ia lateralizada. Então o cartão amarelo acho que ficou de bom tamanho, mas eu não sei se fosse ao contrário na casa do Cruzeiro, se não expulsariam o jogador do Santos. Eu tenho essas dúvidas também. Por quê? Porque na decisão do VAR nós vimos o que aconteceu, né? Acabou aí sendo, acho que, beneficiado o Cruzeiro e prejudicado o Santos. Essa partida que eu falei desse equilíbrio, nós vimos um grande personagem, como sempre, Brazão, né? Fazendo três belas defesas. O Matheus Cunha fez uma defesa, tomou um gol que foi anulado depois. E nós vimos ali um meio-campo com Oliva, né? Que também faz a proteção da área ali. Um bom jogador, né? Além de marcar, ele avança, chuta gol, né? Costuma arriscar, arriscou um chute de longe, não passou tão longe assim, passou até perto do gol. É um volante que chega e arrisca, já não é o primeiro jogo que ele faz isso. Então, assim, destaques para mim, Veríssimo, Brazão e Oliva, pelo lado do Santos. Pelo lado do Cruzeiro, gostei do Matheus Pereira, das movimentações dele. E a zaga do Cruzeiro funcionou bem também, marcando ali, quase não dando chances ao Santos. Os números da partida ficaram assim: o Cruzeiro com 56% de posse de bola contra 44% do Santos,
Foram 6 chutes a gol do Cruzeiro, 5 do Santos, 6 escanteios para o Cruzeiro, 0 para o Santos, 10 desarmes do Cruzeiro, 13 para o Santos. Só aqui eu já vi uma subida muito grande de desarmes em relação ao time que controlava o Vojvoda e o que controla o Cuca, né? Subiu de produção na marcação. Aí nós tivemos 18 faltas do Cruzeiro, 16 do Santos, 2 cartões amarelos para o Cruzeiro, 4 para o Santos e nenhum vermelho. Os números da partida equilibrada, exceção dos escanteios, onde o Cruzeiro teve aí 6-0, né? Certo que ele teve 10% a mais de posse de bola, mas não soube também trabalhar bem esses 10% a mais. Um jogo equilibrado, por fim, acho que o empate não é ruim para o Santos, jogando fora de casa, talvez seja pior para o Cruzeiro, que jogava em casa e continua na zona de rebaixamento. E aí nós vamos ver a classificação, né? Onde o Santos, o que acontece aí com esse empate? Com a vitória do Inter que está acontecendo agora, ele está caindo para 16º lugar. E vê atrás de si ali o Botafogo e o Mirassol. O Mirassol está perdendo, né? Mas se o Botafogo tem 2 jogos a menos, ganhar um deles ultrapassa o Santos. E o Santos entra na zona de rebaixamento. Lembrando que o Botafogo fará um dos jogos que tem atrasado agora na data FIFA, né? Tanto ele quanto o Flamengo. E nós vimos aí que o Cruzeiro está lá embaixo, segurando a lanterninha, com 4 pontos, enquanto o Santos tem 7 pontos em 8 jogos. Precisa vencer o Santos, porque está abaixo da média até em relação ao número de jogos, né? Se continuar com essa média aí, não dá 37 pontos, cai de divisão. O Cuca precisa arrumar esse time. Eu acho que ele vai arrumar esse time. Já senti um Santos diferente hoje, um Santos melhor. Tem tudo para subir de produção esse time do Santos, que hoje jogou sem o Gabriel, porque ele é emprestado do Cruzeiro, né? Então teria que pagar para ele jogar, não valeria a pena. O Neymar ficou aí fazendo uma preparação, né? Um cuidado aí de carga muscular, ele tinha jogado 2 jogos seguidos. Então o Santos deve vir no retorno aí das suas folgas de data FIFA, né? Ele deve vir aí com o elenco completo para encarar o seu próximo jogo, que tem quem aí pela frente? O Remo, né? Dentro de casa, na Vila Belmiro, numa quinta-feira, dia 2/4, às 19 horas. Já o Cruzeiro vai enfrentar o Vitória na quarta, dia 1/4, às 20 horas, no Barradão. O Cruzeiro sai de casa para jogar, enquanto o Santos joga em casa. Lembrando que o Remo conseguiu sua primeira vitória aí hoje, por 4-1 para cima do Bahia, de virada, uma goleada, né? Ali teve o Vitor Bueno fazendo gol, teve o Tariari, que saiu do Juventude, foi para o Remo, fez 2 gols, tem sido destaque desse time do Remo. O time do Remo com muitos jogadores ali, vamos chamar de refúgio, né? Mas que já jogaram em equipes grandes e estão meio afastados. O Vitor Bueno, Patrick, o Aleph Manga. Tem um time razoável esse time do Remo, que se encaixar pode dar trabalho. No momento encaixou, mas jogar lá no Pará é sempre muito difícil, tá bom? Para mim, empate justo. E se você gostou aí do nosso comentário, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, comente, que isso ajuda muito a gente, né? E se gostou mesmo, compartilhe com os amigos e com a família. Até mais, um grande abraço.